Boa tarde, professor, tudo bem? Nós vamos começar apresentando nosso seminário, que nós pegamos a pesquisa falando sobre formigas urbanas do município de Maringá, Paraná, e suas implicações para a matéria de gestão e qualidade dos alimentos. Os participantes do grupo são Raquel Noemi, Júlia Gabriela, Maria Clara, eu, Deck Campos e Maria Ciara Mello. Começando então na introdução, a grande disponibilidade de abrigo e alimentos propicia ambiente adequado para a proliferação de diversas espécies de animais sinantrópicos. Isso significa que as empresas em si têm grande disposição para ter as pragas urbanas dentro. Não que isso seja o adequado e por isso que a gente deve impedir que elas consigam entrar. Passar. Entre os insetos sociais, as formigas foram os que mais se adaptaram às cidades, sendo que no Brasil, cerca de 50 espécies são pragas urbanas, causando prejuízo nas indústrias. Na agricultura, os prejuízos econômicos podem ser grandes, tanto na produção como no armazenamento. Na produção, por exemplo, se a formiga já está dentro da fábrica e você está com as máquinas funcionando, isso pode causar muitos problemas, tanto das formigas irem até as máquinas, estragarem alguma coisa, ou até mesmo comerem os alimentos. No armazenamento acontece da mesma forma, você já está lá com tudo pronto e as formigas entram e começam a comer os seus alimentos. Algumas formigas representam um perigo à saúde pública quando invadem hospitais transportando micro-organismos patogênicos. Se uma formiga invade um hospital e depois disso ela já está com os micro-organismos patogênicos nela e ela vai até a fábrica, e ela contamina algum alimento, o consumidor, quando chegar com esse alimento na casa dele, pode se contaminar através dos micro-organismos patogênicos que a formiga transportou do hospital à fábrica, da fábrica para a casa dele. Em um levantamento feito no Brasil por empresas controladoras de pragas, foi detectado que as formigas são as pragas mais difíceis de conter e elas se dizimam muito rápido, elas se multiplicam muito e são muito difíceis de combater. Foram coletadas amostras das formigas, tanto interna quanto externamente, e não foi colocado nenhum tipo de veneno para atrair elas. Foi deixado totalmente natural para ver que formigas, que espécies de formigas circulavam ali no local, para eles saberem como eles devem combater elas e o que elas gostam, o que elas desgostam, para eles poderem controlar o que elas fazem e não contaminar os alimentos das indústrias. A população que foi entrevistada nessas coletas disseram que elas não sabiam do risco que as formigas traziam, que elas não faziam ideia disso, o que mostra que a presença de formigas não é muito comum, nem todas as pessoas sabem o que as formigas transportam, as doenças que elas transportam e as doenças que elas podem causar se você acabar ingerindo elas sem querer, se você, sabe, se ela for para você e tal. Então, é muito complicado, a gente tem que aprender mais sobre as formigas das indústrias e como elas são as pragas. Os locais mais frequentados pelas formigas. Bom, então as espécies de formigas são encontradas em áreas internas, visitadas mais frequentemente em locais de manipulação de alimentos, ou seja, não onde esses alimentos são produzidos ou até mesmo onde esses alimentos são até consumidos, se for armazenado de forma incorreta ou até mesmo se tiver vestígios, tanto na parte de superfície ou até mesmo no chão, essas formigas vêm para comer e pode também causar doenças. Um alerta aqui. As formigas podem estar implicadas na epidemiologia das DVAs, que são doenças veiculadas por alimentos. O perfil epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos no Brasil é pouco conhecido, ou seja, a população não tem tanto conhecimento como essas pragas urbanas das formigas, quanto dos ratos, por exemplo, que também comem alimentos e também tragam doenças também. Métodos de prevenção. O método de controle mais utilizado pela população é a aplicação de inseticidas aerosóis, adquiridos facilmente em supermercados, levando ao aumento da população de formigas a médio prazo, uma vez que apenas em torno de 10 a 15% da colônia costuma sair para foragear. Ou seja, no supermercado eles disponibilizam inseticidas aerosóis, que se você espirrar, mata, né, a formiga. E, bom, geralmente você encontra formiga em qualquer lugar, aí, na casa, na escola, no trabalho, e principalmente também na indústria de alimentos
se ela não for limpada de forma correta, sempre vai ter alguma formiga para comer os alimentos. Voltando um pouco no que a minha companheira Maria Clara quis dizer, acontece que o chamado efeito bumerangue, nas pessoas, né, ao comprar um meio de detetizar, né, as formigas, eles acabam usando um que é inválido, e aí, não, vai funcionar, porém, as formigas vão tentar aumentar, por isso que fala, pode botar um pouco isso, por favor? Por isso que fala, aumento da população de formigas a médio prazo. Um fator que tende a dificultar o controle de formigas são as práticas inadequadas de empresas controladoras de pragas que ignoram a importância do MIP, que é Manejo Integrado de Pragas. Então, nesse artigo foram entrevistadas algumas pessoas que relataram as frustrações delas ao comprarem, né, ao ir ao mercado comprar um meio de prevenir essas formigas e não ter solução, porque há diversos tipos de inseticidas que estão disponíveis no supermercado, mas não são esses os métodos que podem ser efetivos naquela prática, né, na prática de prevenir, porque tem formigas que cada formiga é diferente, então é importante você ter o conhecimento biológico dessa formiga, é importante saber o que pode funcionar com ela ou não. Tentativa de dizimação. Em algumas situações, as formigas ignoravam completamente as iscas, principalmente as noturnas com ceáticas. Tal situação nos leva a suspeitar da eficiência dessas iscas. Então começaram a pensar, nossa, então essas iscas não são eficientes porque não estão funcionando para prevenir as formigas, só que esqueceram da parte biológica, que é importante ver também, porque você pode estar usando uma isca que é para um gênero de formiga, um tipo de formiga, que não vai servir no outro. Então é importante prevenir é importante você saber o biológico da formiga, da praga que você está tratando, para saber prevenir ela. Bom, agora eu vou falar sobre a conclusão. O desconhecimento da importância do manejo ambiental com relação à oferta de abrigo e alimentos associados aos conhecimentos de aspectos importantes como a diversidade de espécies, a biologia, os hábitos, o comportamento, a reprodução e a alimentação das formigas, pela população, propiciam a instalação e prolificação de formigas. Então, aqui está falando assim que enquanto o consumidor, as pessoas não têm higiene básica, né, no ambiente, as formigas vão sim se reproduzir em determinados ambientes. Então, a indústria de alimentos tem que ter sim toda a importância, né, da limpeza dos ambientes, os manipuladores também, deixar tudo bem limpo e organizado para que não tenha, né, o círculo das formigas. Bom, e como já foi tratado antes, tem toda uma questão para falar sobre o porquê que ela se prolifera. No caso, a biologia, os hábitos, isso tudo aumenta muito. Então, por exemplo, se você já está dentro de uma empresa e a sua empresa propicia ambientes adequados para essas pragas, como por exemplo a formiga, você tem que mudar isso, até porque isso pode lhe causar problemas. Tem que ser feitas pesquisas e mudar isso o mais rápido possível. Desta forma, a questão da invasão de domicílios por formigas urbanas e outras pragas tende a aumentar em curto prazo, principalmente em função da postura imediatista da população que prefere soluções terceirizadas, milagrosas e rápidas, porém temporárias, que resolvem a questão no passe de mágica, sem participação contínua de esforço da mesma. Então, aqui está falando que as indústrias, né, como disse anterior, tem que ter mais cuidado com as formigas, a cidade também, né, não deixar alimentos expostos, sujeiras ali, porque senão as formigas cada vez mais vão se reproduzir mais e mais, porque isso também é um perigo também biológico, também dos alimentos, das pessoas. Nessa parte
parte, né, que fala de população, prefere soluções terceirizadas, está citando também a parte da empresa alimentícia, que vai preferir uma situação, uma solução terceirizada que vai correr um passe de mágica, vai ser milagroso. Mas não, como foi falado antes, é importante você ter um estudo, como no começo dessa apresentação foi falando que eles estudaram as formigas, o ambiente, que elas gostavam, que elas não gostavam. Então é importante ter esse estudo do que elas gostam, do que elas não gostam, do que funciona ou não com elas, ter esse conhecimento biológico. Então é algo, como diz aqui, que é esforço contínuo. Você tem que continuar essa pessoas, você tem que pesquisar sobre a formiga para saber, pesquisar sobre a praga no geral, para saber como prevenir ela. Porque ela vai gerar muitos estragos na sua empresa, tanto na parte do armazenamento, né, de usar os alimentos, acabar correndo, estragando os alimentos, e também vinculando doenças, porque ela é uma vinculadora de doenças. Então, pode fazer muito mal. As formigas que vão para os hospitais, formigas que... as que ficam, sabe? Tem as formigas que causam algumas doenças, que causam alergias, que vão para os hospitais, podem infectar as pessoas no hospital. Às vezes não é um lugar que é para ser muito limpo, mas eles não têm tanto cuidado com o controle de pragas, principalmente com formigas que são animais tão pequenos e muito fáceis de ser despercebidos. Elas podem causar doenças e alergias muito graves para pessoas que estão internadas em estado grave de saúde, causando até a morte das pessoas que foram infectadas com as formigas. Nesse caso, essa pesquisa que foi feita lá no Paraná foi um dos métodos usados para eles entenderem sobre essas pragas urbanas, que são as formigas, mas essas pesquisas devem ser feitas em todas as empresas e por todos os lugares. Afinal, mesmo que reutilizem esses documentos, num final assim, você tem que ver em que ponto a sua empresa está errando, em que ponto as formigas estão conseguindo entrar. Então, tudo isso você deve analisar e você deve retirar da sua empresa. Você não pode deixar com que elas consigam entrar, nem com que elas se mantenham lá dentro. Afinal, tudo isso pode transmitir, como já foi falado, doenças, e elas não são algo que vão nos beneficiar em momento algum. Isso, por outro lado, só vai nos prejudicar.